Olá pessoal, tudo bem? Eu vou dar uma dica para vocês hoje sobre como fazer intercâmbio no exterior por um preço baixo, né? Ou principalmente estudar inglês, né? Se você está com orçamento apertado para ir para Austrália, para esses países que tem o inglês como língua oficial, como Austrália, Inglaterra, Estados Unidos, Nova Zelândia, e você acredita que o custo de vida é alto para o seu padrão financeiro, eu tenho uma dica que pode solucionar o seu problema. E eu gostaria que alguém tivesse me dado essa dica quando eu fiz intercâmbio para esses países, porque eu gastei muito dinheiro e eu acho que eu teria tido a mesma qualidade de ensino se eu tivesse feito isso que eu vou dizer para vocês agora. Pessoal, a primeira coisa, existem muitos países pelo mundo que o custo de vida chega a ser mais baixo do que no Brasil. Na Europa, na Ásia, na África e em vários outros continentes. Tá, Anderson, o que isso tem a ver? Esses países não necessariamente falam inglês. Aí que está a questão. Você pode se matricular, por exemplo, você pode ir para um país que o custo de vida na Europa é muito baixo, um país onde você não vai ter problema em relação à violência, você vai ser uma experiência cultural diferente, né? E você também vai treinar o seu inglês, porque é a única língua, né, que você vai com a qual você vai se comunicar com as pessoas, porque você não vai falar a língua local, eles também não falarão português e em muitos países, pessoal, principalmente nas grandes capitais, muita gente fala inglês, né? Principalmente na Europa, né? Então eu falo isso por experiência própria, né? Em até países muito isolados, né? Como Kosovo, como Croácia, né? Praticamente todas as pessoas com quem eu conversei, principalmente pessoas jovens, falavam inglês e muito bem. Então, você poderá interagir com essas pessoas, né, na língua inglesa e você pode se matricular em um curso de inglês nesse país. Né? Por que eu estou dizendo isso? Por que vai ser mais barato? Porque esses países eles têm um custo de vida baixo. Então pensa comigo, a população desse país ela vai querer fazer um curso de alguma língua. Né? Curso de inglês não é tão barato, curso de língua a gente sabe que não é tão barato. Mas, por exemplo, se você vai estudar em um país de língua inglesa, né, o custo mensal pode chegar a 500 euros para um estrangeiro, né, em uma escola renomada. E é muito caro, né? Principalmente na Europa, o custo é bem elevado. Na Inglaterra, na Austrália também, porque a economia desses países, pessoal, né? São países desenvolvidos com um custo de vida elevado, mas por outro lado com boa qualidade de vida, então as coisas são mais caras. E você não vai ser visto como turista brasileiro que tem pouco dinheiro, mas como turista. E como muita gente vai para esse país, são pessoas que têm dinheiro, poder aquisitivo, então o custo fica bem elevado. Se você for para um outro país, por exemplo, você pode estudar inglês na Geórgia, em Tbilisi. Você pode estudar inglês em Kosovo. Você pode estudar inglês na Croácia, em Budapeste, né? Que são países que o custo de vida é muito baixo. E a população ela também vai fazer curso de inglês, só que elas não têm dinheiro, porque o país não é considerado, esses países não são considerados países ricos, né? São países considerados, né, com uma economia fraca na Europa, mas a população vai estudar e a população vai pagar o preço local, que é um preço baixo. Então vocês estão vendo aí na tela, vocês podem acompanhar aí com essas imagens, por exemplo, o valor de curso. Né? Eu pesquisei aí no Google, no caso da Geórgia, para você estudar inglês lá. E esses são os valores na moeda deles. Se vocês converterem, né,
o curso é baixo, o custo é baixo, né, comparado com o preço em euro e comparado provavelmente com o que você vai pagar no intercâmbio. Então você pode chegar a pagar, dependendo do país, R$ 200 por mês, só pelo curso, em vez de ter que pagar US$ 1.000 por mês, né, ou 500 euros. Então, fora que a acomodação nesses lugares também vai ser muito mais barata, né? E dependendo, você nem vai precisar ficar compartilhando um quarto de estudante, né, com mais 5 pessoas ou com mais 2 pessoas vivendo numa casa de estudante toda bagunçada, que é legal também, mas assim, isso é algo que eu não faço mais hoje, mas eu preciso do meu espaço. Mas você consegue, pelo preço que você pagaria, até pela metade, alugar um apartamento inteiro para você nesse lugar. Então você consegue diminuir o preço do curso, o preço da moradia, o preço da alimentação, e você vai estudar, melhorar o seu inglês da mesma maneira que você estivesse em outro lugar. Como assim? Você vai ter que se comunicar com as pessoas em inglês. Geralmente esses lugares são turísticos, as pessoas falam a língua inglesa. Você também vai ter uma experiência cultural. Você vai acabar aprendendo palavras na língua local também, né? Porque isso é importante. Quem sabe, não sei, talvez até aprender a própria língua local. Mas é claro que para isso, né, você precisa fazer algum esforço. Ninguém vai aprender só porque está num lugar, né? Mas pelo menos adquirir vocabulário e cultura também, eu acho que isso é importante e é interessante. Então, e você vai se comunicar com as pessoas da escola, né? E os professores, eles têm a mesma qualidade de formação do que em outras escolas. Por exemplo, quando eu estudei inglês na África do Sul, eu tive uma professora que não era sul-africana. Ela era de algum país árabe. E ela dava aula de inglês lá. Então, assim, se eu tive aula com ela, formal, na escola, qual o problema de estudar inglês em Tbilisi com um professor que às vezes também nem vai ser um nativo de lá, vai ser um outro estrangeiro, né? E, né, qual vai ser o problema? Não vai ter problema nenhum, né? E a interação ali, você não vai falar português, né? Na verdade, você vai ser muito mais, se você pensar desse lado, você vai ser o centro da atenção ali, né? Porque você vai ser o único estrangeiro na sala de aula. Então, as pessoas vão gostar disso, porque elas podem conversar com os colegas na língua local delas, mas com você ela só vai poder conversar em inglês, né? Então isso vai ser uma coisa positiva para todo mundo, né? Todo mundo sai ganhando. Então, fica a dica para vocês aí de como economizar e como driblar esses preços, principalmente dessas agências de intercâmbio. E vocês podem pesquisar outros países. Tem muitos países na Europa, em vários lugares do mundo, onde há oferta de curso de inglês. Você pode se matricular pelo preço local, alugar um apartamento por um custo até 3 vezes menor do que você pagaria por uma agência e ter uma experiência tão interessante e talvez, né, eu acredito, mais especial do que num lugar que todo mundo vai, que todo brasileiro vai, que você acaba sendo circundado de brasileiros que só ficam falando português também, acabam atrapalhando em relação à sua aprendizagem, né? E acaba, talvez, acredito, aprendendo mais, né? E sendo mais desafiado. Um abraço a todos. Tchau.